aí, vamos fazer esse chinelinho maravilhoso? Vocês viram as imagens dele? Ela é muito linda, né? Esse chinelinho aqui, eu fiz ele especial pro Dia das Mães, para que vocês possam dar de presente, mas ele também vale, né, para quem você quiser presentear ou para você mesma. Eu falo todos os materiais que a gente usa, as quantidades e tudo a seguir, mas esse chinelinho aqui, algumas dúvidas que muitos perguntam, ele não escorrega porque ele tem a sola, mas eu ensino a fazer sem a sola também. E ele é um ótimo custo-benefício, porque eu usei menos de um rolo de fio premium. Então, o valor dos custos, né, pra fazer essa peça ficou baixo. O chinelinho, eu peguei um de uma loja de R$1,99, paguei R$10 nele. E então, foram bastante... ele é uma peça que é mais fácil e mais barata também da gente poder fazer ela, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode escrever aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar olhando. E não se esqueça de deixar o seu like se você gostou dessa peça. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal também, isso me ajuda bastante. E do lado de se inscrever tem um sininho. Quando você clica nesse sininho, o YouTube sempre vai te mostrar que eu acabei de lançar um vídeo novo. Então você consegue sempre receber em primeira novidade todos os vídeos que estou lançando. E mais um recadinho que eu quero dar pra vocês é que durante esse vídeo eu vou liberar alguns segredos. Ou seja, eu vou falar sobre coisas que eu falo para as minhas alunas no meu curso, que é ensinar como que a gente pode usar a lógica para fazer as peças do jeito que a gente quer. Aqui no caso a gente usou a lógica para fazer um chinelo, deixar ele do tamanho certinho. E vocês vão aprender isso aqui. E as minhas alunas, elas têm esse contato comigo diretamente para que elas possam tirar essas dúvidas. E também elas conseguem, né, através do método, que é o meu curso, chegar nessa perfeição também. Mas com a lógica eu consigo tanto chegar na perfeição, quanto também fazer as peças que eu quero, do jeitinho que eu quero. E a lógica, ela é libertadora para quem tá querendo fazer crochê. Funciona mesmo. E eu vou estar falando durante esse vídeo alguns detalhezinhos para vocês irem aplicando, tá bom? Me contem depois o que vocês acharam aqui nos comentários. Então vamos ao passo a passo de hoje. Para começar a nossa peça, quais são todos os materiais que vamos utilizar? O fio de malha, né? Eu tô usando aqui um fio de malha premium da M Malha, mas se você quiser, você pode usar qualquer fio de malha que você tiver, tá? Eu vou utilizar menos de um rolo. Talvez um rolo dê certinho, assim, pra não faltar e nem nada. Mas eu vou utilizar um pouco menos de um rolo e que foi suficiente, tá? Aí eu vou utilizar uma agulha. Você pode usar, a minha recomendação, uma agulha um pouco maior do que o que você tá habituado a usar. Por quê? Porque vai ficar mais fofo na hora da gente pisar no chinelo. Se ficar um ponto muito apertado, vai ficar duro o ponto. Então, é melhor que ele fique um pouco mais frouxo, tá? Então, eu vou utilizar a agulha 9 ou 10. Ainda não decidi certinho. E aí, é claro, né, tesoura, uma agulha mais pequenininha, assim, pra gente fazer acabamentos. E os outros 3, né, que são bem importantes, é o seguinte. O que vai dar o charme final aqui no sapato é esse laço, tá? Esse laço aqui que a gente vai fazer, eu vou ensinar vocês. Então, pra ele, eu preciso de um tecido. Eu comprei um linho. O linho, geralmente, ele é um pouco mais caro, mas eu peguei uma promoção que deu bem certo. E é bom porque a quantidade que a gente vai usar é pouca, tá? É em torno de 70 centímetros por 70 centímetros por 9 centímetros. Por 9 não, por 18 centímetros, tá? Então, é 70 por 18 vezes 2. Então, são 2 tiras finas e compridas que a gente vai usar de tecido. E aí, pra fazer esse detalhe aqui, eu costurei o tecido pra quando for lavar não arrebentar. E eu costurei na máquina, tá? Essa costura aqui, ó, que eu vou ensinar vocês também a fazer. Só que, se por um acaso você não tiver máquina, você pode fazer na mão. Demora mais, mas você pode fazer na mão tranquilo, ok? Então, outro é esse tecido aqui. O chinelo que eu comprei foi um chinelo super baratinho, que eu comprei numa loja, assim, de 10. Então, o par custou R$10 mesmo. E eu compro, assim, baratinho, porque ele vai ser usado só com uma sola aqui, tá? E aí, o último é uma cola. Essa cola aqui é importante ela ser uma cola forte. Ela não pode ser à base de água, ou seja, quando a gente coloca uma água, ela não vai sair. Não pode acontecer isso, então ela não pode ser à base de água. E essa cola aqui é a Super Bonder, que é bem tradicional, aí vocês conhecem. E eu recomendo ela, porque eu sei que ela cola muito bem no chinelo. Eu fiz um sapato já com fio náutico e colou super bem. Já fiz com fio de malha e colou super bem, então eu sei que não arrebenta. Mas tem que ser bem colado, tá? Por isso tem bastante cola. A minha já tá acabando, ó. Mas provavelmente eu vou ter que comprar mais pra conseguir preencher tudo aqui. Praticamente a gente preenche tudo pra colar, tá? Então, esses são os materiais que você vai usar. Você pode comprar materiais diferentes do que eu tô usando, por exemplo, cola também. Mas eu recomendo que seja... Os que eu tô usando é os que eu consigo falar pra vocês. E essa cola aqui... As colas que vocês vão usar, eu recomendo que ela seja líquida,
tá? Não aquelas cola meio pasta, aquelas de artesanato, que ela é meio grossa, porque ela não vai colar no chinelo. É importante que ela seja líquida, bem líquida mesmo, ó, tipo, parece água, tá bom? Vamos lá, então. Pra começar, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de tirar essa tira aqui. E aí, eu faço assim, ó. Geralmente, eu corto elas aqui, nesses 3 pontos, tá? Só que quando eu viro o chinelo, eu vejo que essa bolinha aqui, ó, se eu tirar essa bolinha, eu vou ficar com um buraco aqui. Daí, eu não quero. Então, a gente vai reaproveitar essa bolinha. Nesse meu caso aqui, ó, eu deixo a altura, né, da grossura do chinelo e coloco de novo aqui dentro. Então, eu tenho que deixar essa bolinha aqui, ó, de um jeito que ela vai ficar dessa forma. Tem esse detalhe aqui no chinelo, no meu, mas isso aqui não interfere em nada, tá? Vai ficar com essa bolinha ali, tá vendo? Ela fica aqui por dentro. Vou fazer isso nas duas aqui, cortar bem rente e depois colocar a bolinha aqui dentro de novo. Pronto, já fiz nos 3, cortei bem rente ali e agora eu vou colar elas com cola. Então, eu já pego a minha cola aqui e eu coloco um pinguinho. Essa cola aqui, ela tem a mania de queimar um pouco o dedo, então fica bem marcado, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco só um pinguinho aqui, ó, de uma forma pra prender e não soltar. Pronto. Cuida pra não colocar o dedo na cola, tá? Ok, a nossa base tá pronta. E é essa base aqui que a gente vai usar pra fazer a nossa peça. Ah, Laísa, mas eu não quero usar um chinelo embaixo. Eu tenho alguns pontos pra falar pra você que eu recomendo você usar, tá? O fio de malha, ele é um fio muito macio. Ele é muito sensível, digamos assim, pra ficar diretamente em contato com o chão. Além de que pode escorregar. Então, você tem como fazer sem o chinelo embaixo? Tem. Mas você precisa colocar um antiderrapante ou um outro tecido embaixo pra dar essa firmeza e não estragar o fio. E uma outra coisa que acontece é que conforme a gente for pisando, o nosso peso em cima do tecido é pesado. E ele vai amassando, ele vai abrindo. E aqui no chinelo ele vai segurar esse tamanho aqui todo. Por isso que eu recomendo muito você usar como chinelo. É um segredo de perfeito para que a peça ela fique mais firme, mais sustentável. Para você vender não tem risco de soltar. E ela fica bem bonita, né? E confortável. Fica muito confortável, porque a gente, em vez de pisar no duro, aqui a gente pisa nessa parte aqui, tá bom? É por isso que eu recomendo você comprar. Eu paguei R$10 no par, numa loja de 10 você consegue encontrar até outros tipos de base, bem legalzinha também. Não tem problema não ser a mesma cor, né? Um tom sobre tom já fica bem legal também, tá? E vocês vão ver que vai ser fácil da gente conseguir deixar ela perfeita aqui do lado, reta aqui, estão vendo? Muitas vezes a gente olha, mas o meu chinelo não fica assim, não dá certo. É porque aqui a gente vai ter como molde essa parte aqui da base, tá? Mas se mesmo assim você quiser fazer somente com o crochê, o que eu vou recomendar pra você fazer, tá? Eu vou fazer aqui com vocês uma inteirinha, essa parte de baixo. Quando você for fazer sem usar a sola, você vai fazer 2 vezes igualzinho a mesma coisa. E você vai juntar as 2 partes com esse baixíssimo que eu também vou mostrar pra vocês, tá? É isso que você vai ter que fazer. Se você não for fazer, né? Se você for fazer com a base, daí você só faz uma vez que eu vou ensinar aqui. Mas no decorrer do vídeo eu vou falando. Mas, contudo, a minha recomendação é façam em cima de uma sola. É fácil, é baratinho de comprar, vale a pena pro resultado final que fica. E fica mais barato do que se você fizer com fio de malha premium. Por causa da quantidade de material que a gente usa pra fazer essa base, vai ser mais barato do que se você for fazer mais 2 solas extras. A gente vai fazer essa peça toda na base, né, em cima do chinelo. Então, por exemplo, independente de se você for fazer com a sola ou não, você precisa ter um outro chinelo de base, que vai encaixar direto no pé da pessoa. E vocês vão ver que a gente vai variar os pontos de acordo com o que cada uma tem aí. Não vai ser sempre igual para todo mundo. Isso é o pensar o crochê, e eu acho isso incrível e libertador. Sempre gosto muito de ensinar o pensar. E assim a gente tem a liberdade de fazer a peça que a gente quer. Tá bom? Eu tô fazendo aqui o pé esquerdo, mas se você tá fazendo direito, daí você vai ver que vai ser o espelho, mas a gente avalia cada um deles, tá? Antes de tudo, a gente pega a sola do sapato. Se for um sapato que você vai só se basear, vai ficar com a alça, que não tem problema, mede ali certinho. O meu aqui, ó, deu um tamanho inteiro de 25 centímetros de comprimento, da parte maior até aqui embaixo, deu 25 centímetros, tá? E aí, eu vou procurar no chinelo onde é a menor parte, que no meu caso é aqui, ó. E aqui deu 6,5 centímetros. Vou contar como 6, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, esse 25 e vou diminuir, né, na matemática, por 6.
E quando eu diminuo, eu fico com um total de 19, certo? O que isso quer dizer, Laísa? Quer dizer que a gente vai começar o nosso chinelo pelo centro. E eu preciso saber quanto que eu vou colocar aqui de correntinha para dar as minhas voltas e fechar no tamanho ideal. Mesmo que o formato é diferente, vocês já vão ver como que eu faço isso, tá? Então, é 19. Eu preciso chegar até 19 centímetros, não correntinhas, 19 centímetros. E é isso que a gente vai começar a fazer agora. Então, eu vou pegar o meu fio e minha agulha, a gente vai começar o crochê. Pra começar, peguei o meu fio, que é um tom sobre tom ali. Até falei sobre isso nos meus stories, que às vezes a gente tem muitas dúvidas de qual cor que eu vou colocar na peça, né? Será que vai combinar? Gente, tom sobre tom não tem erro. Eu peguei um salmão com rosa claro e um rosa mais forte. E ficou bem legal a combinação. Então, eu vou fazer aqui um rosa claro. Eu vou começar fazendo o seguinte, fazendo um peixinho, ó. Eu pego o finalzinho aqui do fio e eu dou essa voltinha no meu fio e venho com a agulha aqui dentro pra pegar o fio do rolo e trazer pra cá. E aqui eu puxo tudo. E aí, eu vou ter esse nó que ele é ajustável, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma quantidade de correntinhas pra chegar no tamanho de 19 centímetros, certo? Que é o tamanho meu aqui, ó, com as minhas medidas. Você vai fazer com as suas, tá? Só que daí, o que eu vou fazer? Esses 19 centímetros, eles não podem ser assim folgados, parados, eles têm que ser esticados, porque quando a gente coloca as outras carreiras, ele estica. Então, o que eu faço? Eu faço uma quantidade de correntinhas que vai chegar até mais ou menos uns 16 centímetros, e eu estico até chegar em 19. Então, eu faço geralmente 3 centímetros a menos, tá? Então, eu vou fazer algumas aqui, ó. E essas correntinhas... daí pra fazer a correntinha, eu fico com essa laçada, eu venho pegar o fio do rolo e passo por dentro dessa laçada aqui, ó. Eu faço essa parte aqui bem folgada, tá? Não aperta, não faz ser apertado, você não vai dar errado. Faz folgado mesmo, não tem problema, tá? Ó, vou fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deixa eu ver aqui se deu. Ó, eu fiz aqui, então, 15 correntinhas. Elas estão bem folgadas, tá vendo? Elas têm buraquinhos e tudo mais. Vou colocar minha régua aqui do lado. E, ó, ela chegou ali em 17, né? Tá até... Ó, tá vendo? Chegou ali, ó, em 17, que é o final dessa aqui, ó. Tá? É até 19 que eu quero ir. Daí, o que eu faço? Eu pego e puxo até o 19. E eu vejo que ela ficou mais folgadinha. Como eu fiz bem folgada, eu vou deixar assim mesmo. Vou fazer em 15, tá? Então, você viu ali que você fez e chegou no 19, você tira ponto. Tira uns 2, 3 pontos ali, porque senão ele vai ficar maior do que você precisa. E essa técnica a gente usa, essa técnica de diminuição, a gente sempre usa para bases ovais e bases quadradas também. Tá bom? Então, aqui, ó, ficou em 17, mais ou menos, eu vou esticar para chegar até o 19. Então, o meu ficou com 15 correntinhas, mas você vai ver quanto que ficou na sua. Depois de ter o número certinho, eu vou fazer mais uma correntinha, tá? Mais uma, ó. Vou vir aqui e vou colocar mais uma correntinha. E essa correntinha, eu até recomendo vocês colocarem um marcador. Tô sem meu marcador aqui, vou colocar um grampo de cabelo mesmo, que é só pra marcar essa correntinha que eu acabei de fazer extra, tá? Bom, a gente sempre, quando faz uma base de chinelo, a gente vai dar a volta aqui toda nela, pra depois começar a fazer os tamanhos. Isso aqui é normal, a gente não muda muito isso. Aqui foi a última que eu fiz, que eu tô com a marcação, e eu vou vir no lugar da onde ela saiu, que é nesse pontinho aqui, colocar a agulha, trazer pra frente, dar a altura e fechar. Faça com agulha maior, tá, gente? Não faça com agulha pequena pra não ficar apertado. Tem que ficar frouxo, tem que ficar molenga mesmo, não precisa de estrutura aqui. Precisa de maciez pro pé. E aí, eu deixo assim mesmo. E eu vou fazendo aqui em toda a carreira, até o final, todos os pontos bem frouxos. Ó, bem certinhos. Aqui, ó, desse jeito. Vou fazendo aqui até chegar aqui no último, daí eu vou voltar. Fiz todos os pontinhos até aqui. E nessa parte aqui, que é o último, eu vou fazer 2 pontinhos aqui dentro. Fiz um, vou fazer mais 2. Então, eu coloco aqui a minha agulha, ó, eu trago pra cá, eu vou dar altura, vou fechar. E no mesmo lugar, vou colocar de novo, vou dar altura e vou fechar. Ou seja, nesse último buraquinho aqui, que foi a minha primeira correntinha lá do início, eu coloco 3, que é pra dar a volta. E agora, eu vou pegar sempre os buracos que ficam aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? Sempre fica embaixo de cada pontinho.
Coloco a minha agulha, trago pra frente, dou altura e fecho. Sempre igualzinho desse mesmo jeito aqui, ó. Assim. E vou fazer agora até chegar aqui no grampinho de novo. Fiz todos os pontinhos aqui. Cheguei nesse último, aqui eu vou colocar mais um. E aí, lembra que a gente fez a marcação? Ela tá aqui, ó. Essa marcação aqui, ela quer dizer que ela é o meu terceiro ponto. Aqui embaixo, a gente fez 3 pontos nesse último, que é um corresponde pra cá e um pra cá, deu 3. Nesse aqui, a gente fez o primeiro, eu acabei de fazer o último, e aquela correntinha extra que a gente fez, ela já conta como um ponto. E aí, eu marquei aqui pra vocês lembrarem dela, essa aqui é aquela correntinha. Vou tirar a marcação e aqui eu vou fazer o fechamento. Puxo um pouco o meu fio um pouquinho maior, e aqui é onde estava a marcação. Aqui, ó, é onde eu tenho o meu primeiro V. Estão vendo esses Vs aqui em cima? O meu primeiro V eu vou pegar de trás pra frente. Em vez do sentido que eu tô fazendo, vem de trás pra frente. Vou trazer pra cá. Esse aqui, ó. Assim. E vou pegar nesse aqui que eu acabei de levar lá pra trás, ó. E engato a agulha ali naquela laçadinha. Trago o fio pra frente. Vou dar a altura e vou fechar. Bom, o que eu tenho aqui? Eu finalizei aqui a minha primeira carreira e vou começar a segunda. E eu gosto de fazer essa parte ficar pra baixo, tá? É mais fácil da gente visualizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso que eu acabei de fazer em cima do meu chinelo. E olha só o que a gente tem. A gente tem aqui, ó, botar essa partezinha aqui, ó, bem aqui no final, assim. Ó, eu posso até entortar ele com a mão, porque a gente vai fazer esse entortado normal. Eu vejo que aqui, ó, falta um pouquinho, aqui também falta um pouquinho, aqui falta mais, né? Aqui também falta mais. Não é exatamente a mesma quantidade de pontos que falta em todo o chinelo. Só que eu só vou fazer mais uma carreira. Parece que não vai dar certo, né? Mas vai dar e eu prometo pra vocês. A gente começa aqui, ó, na parte de baixo, porque daí é mais fácil, porque aqui é tudo ponto baixinho. A gente vai fazendo até chegar aqui, ó. Aqui eu começo a perceber que essa distância entre o meu crochê com o final do chinelo, ela aumenta. Aqui eu vou usar outro tipo de ponto, que vai aumentar a minha peça, aqui também, e aqui eu volto de novo como normal. Assim eu vou ter aquele formato bem de pé mesmo, que eu vou ter aqui na minha peça, tá? Lembrando que, sempre no último ponto que eu faço aqui, né, naqueles 3 pontos aqui do final, a gente tem que seguir a lógica de aumentos, porque ali eles são redondos. Aqui vai ter um segredinho, mas aqui a gente segue igual, bem certinho, tá? Então, é sempre bom você olhar a sua base aqui de acordo com o seu pé. A gente começa fazendo pra cá, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, tudo o mesmo ponto, até mais ou menos aqui. Então, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São os meus 7 pontinhos até aqui, ó, com o meu ponto baixo, tá? E eu vou fazer isso aqui com vocês agora, e depois a gente vem aqui, coloca de novo e vai analisando. Aqui eu coloco a minha agulha onde eu tinha tirado, né? Nesse mesmo lugar aqui que eu acabei de fazer um ponto, eu faço mais um, porque eu preciso de aumentos. Porque essa minha parte aqui, ela é uma parte de redondo. E redondo a gente segue a lógica de redondos, tá? Então, eu coloquei 2. Aqui no lado, ó, nesse escondido aqui, eu vou colocar 2 também. 1 e 2. Assim. E aqui eu vou fazer agora os meus 6 pontos, porque o 7 era esse aqui que eu contava. Coloco aqui, ó, 1, 2, sempre ponto baixo, tá? Porque se eu fizer com um ponto centrado, pode ser que a minha peça fique muito firme. E eu quero aqui algo molenga mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A não ser que você estiver fazendo sem a sola. Daí você pode fazer o centrado, que vai ficar mais firme. Ó, eu vou colocando aqui do lado, vou vendo como é que tá ficando. E agora começa a abrir. E eu vou abrir aqui, ó, até chegar aqui em cima, com a mesma medida, tá vendo? O que a gente faz aqui? A gente aumenta o ponto, mas não em quantidade, mas em tamanho dele. E qual que é o outro ponto depois do ponto baixo? É o ponto meio alto, para ir subindo aqui, né, e ir nesse crescendo, tá? Então, eu vou fazer o meu ponto meio alto aqui, ó, por 1, 2, 3, 4, por 5 pontos, até aqui. Daí, eu vou voltar. Para fazer o próximo ponto, que é um ponto que aumenta um pouco mais, que a gente vai usar o ponto meio alto, a gente faz umas voltas diferentes na agulha. Eu faço uma laçada aqui, na agulha primeiro, ó, e daí eu venho no ponto. Dou altura. A altura é sempre deixar a agulha mais reta aqui. Vou pegar o meu fio do rolo e vou passar pelo meio dos 3. Olha só. Aqui ele já aumentou, tá vendo que ele deu até uma caidinha assim, ó?
ele já aumentou o ponto. E eu vou fazer esse aumento até ali nos 5 pontos que eu tinha falado, se eu não me engano. Mas aí qualquer coisa vai lá e arruma de novo, né? Mas a gente trabalha nessa parte para dar esses formatos com esses pontos que tem uns tamanhos diferentes. Ó, fiz 3. Aí 4, 5. Acho que era 5 que eu tinha falado. Mas vamos ver aqui como é que ficou. Ó, vou colocando aqui embaixo. Vou levando aqui pro lado, ó, como se fosse, né? Fosse colocar aqui. Ó, deu certinho, tá vendo? Ele fez essa volta aqui, ó. Aqui agora eu posso trabalhar com ponto alto, tá? Por quê? Porque esse tamanho aqui é maior. Aí eu vou trabalhar com ponto alto aqui pra dar essa abertura aqui um pouco maior. E aí tem um detalhe que nos chinelos a gente percebe que é o seguinte. Quando eu vejo o chinelo aqui por cima, essa parte aqui da ponta, ela é maior, estão vendo? Ela vai ser sempre maior. E eu vou fazer isso aqui também no meu formato aqui, pra não ficar tão diferente. Então, deixa eu só ver aqui, ó, vou colocando aqui. Ah, outra coisa. Ah, Laísa, mas ficou muito comprido o meu, não deu certo. Ajeita, gente, assim, ó. Você tem total flexibilidade no ponto baixo de ajeitar. A ideia é ficar molenga pra ficar macio. Então, você consegue mexer, não tem problema. Você só precisa ver que ele está encaixando aqui dentro, que não tá ficando muito ponto ou tudo mais, ó. Posso dar uma baixadinha aqui, ó, que eu já vejo que fica, né, bem certinho. Eu vou botar esse fio pra dentro aqui, ó, já fica bem certinho, tá? Aqui, ó, eu já posso aumentar um pouquinho o meu ponto. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos, tá? Que é os próximos, então 2 pontos altos. E nesse ponto que tá aqui, é o meu ponto que ele vai pegar essa parte da ponta. Estão vendo? Essa parte aqui, ó, que é uma parte maior. Esse ponto aqui, porque aqui eu tenho 3 pontos. Nesses 3, eu preciso colocar aumento, que é o normal que eu tenho da minha peça. Então, esses 3 pontos eu vou colocar aumentos, que é colocar 2 pontos em cada um. E esse primeiro aqui é o que ele vai pegar essa região do ponto pontudo, da área pontuda. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar meus 2 pontos altos aqui, que são os tamanhos, e nessa parte aqui, ó, eu vou fazer um esquema diferente, que é utilizar um ponto mais alto ainda. Mas primeiro vamos fazer o ponto alto. Como é que eu faço o ponto alto? Eu dou uma laçada aqui, venho aqui como se fosse um ponto meio alto. Vou dar altura, só que daí eu vou tirar de 2 em 2. Pego o fio, tiro 2, aí eu tiro, ó. Depois pego o fio de novo e tira 2. Ó, ele já cresceu mais, ele já tá abrindo, então o nosso chinelo já tá abrindo. Sutilmente, mas tá abrindo. Aqui um, e aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Quer fazer um ponto, tira e faz mais um ponto. Tá, ó, assim. Agora, nessa parte aqui, ó, que é nesse pontinho que eu falei que vai pegar essa quina aqui, eu vou fazer uma sequência com 3 pontos super alto. Por quê? Porque eu quero que ele chegue até essa ponta e fique preenchido. E aí, o super alto é assim, ó. A gente faz 1, 2 laçadas, vem aqui, trago pra frente e vou tirando de 2 em 2. Então, eu tiro 2 e tiro 2. Ó, assim. Tá? Desse jeito, ó. Tá vendo como ele já cresceu? Só que aqui, como eu tenho um ponto muito alto para essa curva, eu preciso colocar 3 pontos em vez de 2. Senão ele vai ficar assim, ó, ele vai subir. E aí, quando eu coloco mais ponto, ele assenta, nesse caso. Vou fazer, então, aqui dentro mais um super alto. Aí, cada um chama de do nome que quiser, tá? Eu chamo de super alto mesmo, é o nome que pra mim deu mais certo, assim. E mais um. Ah, outro segredo aqui é quando você finaliza o ponto, você dá uma esticadinha aqui, ó, pra ele ficar mais frouxo. Que daí, quando ele for cair, a correntinha aqui em cima do próximo ponto, ele não vai tensionar e vai ficar assim. Ele vai ficar um pouco mais frouxo. Então, são pequenos segredinhos que a gente encontra aqui no meio. Vou fazer mais um. Assim, ó. Aqui. E aqui. Ó. Estão vendo? Já fez aquela curva. É porque eu coloquei 3 pontos, tá? E se eu colocar aqui, ó, eu vejo que essa curva, ela chegou bem aqui. Deixa eu dar um... Pra vocês verem aqui, ó. Esse aqui vem até aqui embaixo. Eu vou prendendo aqui com a mão e vou colocando, ó. Vira essa curva? Mágica, né? Isso aqui é trabalhar com os pontos. E quando a gente pega essa manha, facilita demais. Agora, eu continuo aqui fazendo com ponto alto. Pra continuar. Lembra que eu tenho mais esse e mais esse. Vou continuar aqui fazendo ponto alto. Então, o ponto alto é só uma laçada. E agora eu sigo normal. Então, aqui são 2, né? Porque é o aumento.
Aqui é um e outro. E aqui no mesmo lugar. Um e outro. Ó, assim. Ah, mas começou a virar aqui. Não tem problema. Não tem problema, porque ela vai ficar presa aqui depois, tá? Ela tem que ficar assim, ó, solta, molenga, macia pra poder pisar em cima. E o terceiro aqui, ponto de aumento, eu vou colocar um ponto alto. E mais um ponto alto. Vamos lá pro teste de novo. Ó, tá preenchendo bem certinho, tá vendo? Assim, até a parte de baixo aqui, ó. Continuo com ponto alto, mais ou menos por uns 3 aqui. Ó, 3. E depois eu posso começar já direto com ponto baixo. Porque vai ficar, aqui vai ficar bem pequenininho, ó. Eu vou ter que até dar uma amassada aqui na hora depois de colar. E ele vem aqui com o mesmo tamanho praticamente até aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui os meus 3 pontos altos, né? 1, 2, 3, 4. Vou fazer 4 pontos altos. E depois eu já vou partir pro ponto baixo. Não vou nem fazer passar pelo ponto meio alto, porque não precisa. Então, vamos de 4 pontos altos. Aqui. 1. 2. 3 e 4. 4. E aqui a gente já parte pro ponto baixo. Então, eu venho direto, dou altura e fecho. Pra ele fazer essa quebra aqui do lado, ó. Tá vendo? Levantou um pouco? Levantou. Mas não tem problema. Mesmo se você estiver fazendo 2 partes, você vai conseguir juntar depois, ela vai ficar certinha. Vou fazer algumas considerações com relação a algumas coisas que podem acontecer se o seu chinelo não for igual ao meu, tá? Mas eu vou finalizar essa parte aqui. E daí, enquanto eu estiver fazendo baixíssimo, eu vou conversando um pouquinho sobre como que a gente pode melhorar essa questão, se caso for muito diferente. Cuida pra não pular ponto, que esse é um dos erros. E aqui, ó, onde eu comecei era bem no centro. Então, esse aqui também vai ter aumento. Aqui é normal e no outro eu coloco 2. Aqui eu venho e coloco 2 porque é a questão do meu aumento, né? Então, é 1 e nesse lugar aqui mais 1, 2. Pronto. Assim, a gente fechou a nossa sola aqui de baixo. Coloca em cima, vê se ela fechou bem certinha, ó. Aqui deu, ficou bem certinha em cima, não sobrou, não faltou, viram? Medida inicial é fundamental. Aqui, ó, ficou um pouquinho maior do que a minha base, mas aí como eu vou colar, bem pouquinho eu já consigo, aí vai ficar bem gostosinho pra pisar. Porque aqui não teria como mudar o tipo do ponto por ser muito diferente, tá? Conseguiram entender a lógica, né? Agora, o que eu vou fazer? A gente vai fazer aqui um acabamento de baixíssimo pra ele ficar mais bonito, pra ele ficar com esse detalhe aqui, ó, em toda a peça. E aí, pra fazer esse acabamento, a gente faz assim, ó. Eu vou puxar aqui o meu fio, ó. Vou vir no lugar do meu fechamento e vou levar lá pra trás. A laçada toda. Da onde saiu o meu fio, que foi daqui, nesse ponto eu pego só o de trás. Pra pegar essa laçada e trazer pra cá. Segura esse pequenininho pra ele não correr, porque ele tende a correr. E aí, eu vou pegar... Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar mais fácil. Eu vou pegar esses 2 aqui, ó, que é da onde tá a minha laçadinha. Não engata a laçada ainda. Primeiro, a gente pega esse fio aqui de trás também, ó. E aí, você engata essa laçada aqui, tá? Pega o fio, traz pra frente. Trouxe pra frente, a gente vai trabalhar aqui, sem fazer ponto alto. A gente vai fazer, na verdade, ponto baixo. Correntinha. Puxo um pouquinho, venho no próximo aqui do lado... Pego o fio e já trago pra frente. Quando eu faço isso, essa laçada passa por dentro dessa. Assim, tá? Aí, venho no próximo. Coloco aqui, pego o fio, dou altura e passo por dentro dessa. E de novo, pego e passo por dentro dessa. E vai começar a formar aquele acabamento que eu queria ter aqui. Dica, tá? De segredo. Não aperta. Se apertar, vai envergar e vai ficar duro. Então, não aperta. E, independente da peça que você estiver fazendo, a recomendação é sempre você juntar, né, fazer esse ponto frouxo, tá? Senão ele vai envergar a peça.
Se você não tá fazendo com a sola de sapato, tá fazendo com duas dessa, quero dar algumas dicas pra você agora, né? Já vou continuar ali, que é o seguinte. Você vai fazer 2 vezes esse detalhe aqui. Você pode fazer invertido, pra você colocar de cabeça pra baixo, ou eu vejo que não precisa, tá? Você pode fazer exatamente outra igual. Só que daí tem que ser exatamente os mesmos pontos. A mesma quantidade no início, aonde você fez aumento, você aumenta, onde você diminui, ok? Exatamente a mesma quantidade. E depois que você tiver 2 dessa, você vai juntar as duas e vai fazer esse baixíssimo pegando essa parte aqui, ó, dessa sola com essa mesma parte da outra sola. E aí pegar o fio, trazer e fechar. O que vai unir as solas vão ser essas 2 partes. E aí, pra quem tá fazendo isso, né, um detalhe bem importante é você tirar esse nó inicial aqui, ó. Lembra que foi o nó que a gente começou? A gente precisa tirar esse nó. Como que a gente tira esse nó? Você encontra o nó e você vai puxar ele, ó. Você vai tirar ele, vai desmanchar mesmo. Puxa o fio aqui. E aí, quando você esticar, ele vai ficar reto, vai ficar sem nó. E aí, você pega essa agulha, aqui, ó, e vai passar por alguns fiozinhos que tem aqui no meio. Que é a parte de baixo, essa aqui, né? Só pra prender um pouco mais. Aqui você pode já cortar. Como vai ficar pra baixo, nem vai aparecer, mas é importante você tirar esse nó, porque a gente pisa no nó, tá? E aí, depois vai juntar aqui as 2 partes, né, fazendo aqui. Se você tiver com a sola, você faz igual eu, pega só essa partezinha aqui pra juntar, tá bom? Uma outra questão importante pra quem estiver fazendo sem a sola do sapato. Essa parte aqui de baixo, eu recomendo você fazer ela com um ponto baixo centrado, não com o ponto baixo. Porque senão fica molenga demais. E eu preciso de um pouco de estrutura, né? Faça com um ponto baixo centrado, tá? Talvez vai ficar muito pequeno, você vai precisar fazer mais uma carreira. Não tem problema, faça mais uma carreira que vai dar certo. Ah, Laísa, mas o meu pé, ele é um pé gordo. E não deu certo, ficou muito fino 2 carreiras pra mim. Meu pé é muito maior que isso. O que eu faço? Você pode fazer mais uma carreira também depois. E aí, nessa outra carreira, você não precisa colocar nenhum ponto diferente de tamanho. Porque você já fez essa questão de tamanho aqui. Você pode simplesmente só seguir o ponto normal. E quando chega nesses pontos aqui, aonde tem aumentos, você vai colocar a sequência de aumentos do círculo mágico. Que é um ponto, um aumento, um ponto e um aumento. Tá bom? Pode fazer com ponto baixo normal daí. Dá pra fazer também, fazer 2 carreiras igual essa aqui que eu fiz, normalzinha, e depois na terceira fazer essa divisão aqui de tamanhos. Tá? Você pode escolher do jeito que você quiser fazer. Mas uma das carreiras tem que estar com essa diferença ali de tamanho, tá? Uma delas tem que estar assim. Porque essa diferença de tamanho, ela faz o formato do pé. Senão a gente teria uma parte muito arredondada e não ficaria legal, tá? Se você vê que aqui começou a repuxar demais, você pode fazer um truque que é colocar mais correntinhas aqui. Por exemplo, você vai pegar aqui, em vez de pegar no próprio buraco, você pega no meio do ponto e faz mais uma correntinha. Aí ela já assenta um pouco mais, ó. Como aqui tem muito ponto, pode ser que esse baixíssimo ele puxe mais. Aí você vai lá e coloca mais uma correntinha aqui no meio, ó. Ó, ela já assentou bastante, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui até essa partezinha. E quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar como continuar. Fiz a volta toda. Aqui ele dá uma levantada, normal, não tem problema. Quando você tá fazendo, se for fazer sem a sola, ele já tem que estar mais firme quando você junta os dois. Ele não pode estar tão molenga assim, senão ele vai ceder um monte. Por isso eu sou fã da sola. Aqui no final, eu cheguei no último, e aí eu vou cortar o fio pra fazer o acabamento final aqui. Puxo todo esse fio pra frente, pego o primeiro, que foi que a gente fez, a primeira correntinha aqui da trilha, e vou levar esse pra lá. Agora, eu já pego uma agulha menorzinha e vou vir aonde saiu nessa parte de cima aqui, ó. Pego o fio, trago pra cá, e esse fio agora eu vou levar ele pra parte de baixo, tá? Então, eu vou levando ele aqui pra baixo, porque ele vai ficar aqui. Quando a gente faz um chinelo, a gente nunca coloca nós, porque os nós, eles podem doer depois quando a pessoa tá usando, tá? Então, a gente só faz assim mesmo, ó, vai trazendo os fiozinhos aqui,
Desse jeito, aqui eu corto. Pode passar um pinguinho de cola pra travar, se tiver medo, até nesse outro fiozinho aqui. Mas eu acho que não precisa, porque depois vai ter uma cola inteira que vai ficar por cima, tá bom? Pronto, a nossa sola do sapato tá pronta. Agora, a gente vai fazer aquela outra partezinha aqui em cima, tá? Que é a parte aqui onde vai ficar e tem alguns segredinhos também. E a gente só vai colar ela aqui depois que a gente fizer essa outra parte de cima. Pra gente fazer essa parte aqui, ó, tem um segredo que é muito importante, que é a gente fazer essa parte bem firme, bem forte. A gente até faz um reforço aqui depois pra ficar assim. Conforme a gente vai botando o pé, ela vai esticando, ó, isso é normal. Se chegar no momento em que vai ficar totalmente esticada, que não vai dar pra colocar, então eu preciso prender já nesse início. E aí ela vai ela vai fortalecendo com o pé com o decorrer do tempo. E aí, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer uma carreira de correntinhas, igual a gente fez no início. E nessa carreira de correntinhas aqui, eu vou colocar ela em cima do pé, que vai ser feito. E vou ver quanto que vai dar. Você pode pedir pra pessoa medir também, tá? O pé da pessoa, se for uma encomenda, né? Quanto que dá essa volta aqui, da onde ela quer que comece. Você vai colocar ali, bem em cima. E aí, quando você colocar, você tem que puxar pra fechar. Ela não pode só colocar em cima e deixar tranquilo. Não, você tem que forçar. Então, é como que você fizesse uma quantidade de correntinhas e esticasse. Vou mostrar no meu pé como é que tem que ficar, tá? Aqui, ó, eu já fiz então eu já sei a medida. Eu vou fazer igual. Que no meu caso, são 15 correntinhas, tá? E aí, eu vou fazer com ou uma agulha menor ou apertando bastante. Se você não sabe controlar a tensão ainda, que é uma coisa que minhas alunas aprendem, né, a controlar a tensão, você precisa usar a agulha menor, senão não vai dar certo, ok? Vou fazer aqui, ó, com a minha... Pegar aqui o meu primeiro nozinho inicial, igual a gente fez no outro. E vou fazer minhas 15 correntinhas, tá? Controlando a tensão ou com agulha menor. Então, como eu tô usando a 9, eu usaria 7 pra fazer isso aqui, ó. E aí, a correntinha, ela já fica bem apertada. 1, 2, 3, 4... Fazer 15, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Fiz 15 correntinhas. Como é que eu vou medir isso aqui? Eu vou colocar em cima do meu pé e vocês vão ver que eu vou precisar esticar. Aqui tá o meu pé, que eu não gosto nada do meu pé, mas, né, vou mostrar pra vocês. Eu quero que ele venha a partir daqui até aqui, ó, que essa base, ela fique aqui. Então, na parte onde começa, é onde eu vou colocar a minha correntinha. Se eu só colocasse, ela ia ficar assim, ó, tá vendo? Não, eu preciso esticar. Então, eu coloco uma quantidade de correntinhas que fica aqui, mas quando eu estico, ela estica mesmo, tá vendo? E aí, no meu caso, foram 15 correntinhas, tá? É assim que a gente mede. Pronto, fiz as 15. E a gente vai fazer agora uma quantidade de carreiras, a gente vai fazer tipo um retângulo aqui, tá? E aqui tem uns segredos que é importante a gente cuidar, que é contar os pontos. Eu tenho 15 como referência, eu vou ter que ter 15 depois. Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho, né, o meu 15 pontinhos. E na parte aqui, quando eu viro, eu tenho esses traços, e eu vou usar eles pra reforçar. Esse primeiro que tá aqui, ó, é esse que fica bem escondidinho, ó. Nele mesmo eu vou colocar a agulha, pegar o meu fio, trazer pra frente. Vou dar altura e vou fechar. Aqui deu uma. Aí, venho no próximo tracinho aqui. É chatinho de pegar, ainda mais que a gente tá usando agulha menor, mais tensionado os pontos. Faço 2. Aqui. 3. 4. 5. Vou fazendo aqui até o 15, daí eu volto. Fiz 15 pontos. E a gente já vê que ela já ficou mais tensionada, ó, bem mais firme. A gente vai fazer ao todo 6 carreiras, tá? A próxima ainda é normal também, ó. Faço uma correntinha e viro. E a questão de contar pontos aqui é bem importante. Esse primeiro buraquinho eu não posso fazer ponto. Por quê? Porque eu fiz uma correntinha que já conta como um ponto. Eu vou vir no próximo. Então, aqui eu tenho 1, venho no 2 agora, coloco a agulha, trago pra frente, dou altura e fecho, tá? Ó, fazendo assim. E vou fazendo até o final de novo. E quando eu chegar no último ponto, eu volto pra mostrar onde que a gente coloca o último ponto.
Eu sempre bato na tecla de que a gente tem que contar os pontos em todas as carreiras. Eu fiz 15 correntinhas, depois 15 pontos, e nessa outra carreira eu fiz 14 aqui. E quando eu olho assim, às vezes parece que já deu, já tá certo. Aqui é bem evidente, mas na próxima não. E aqui, ó, eu fiz 14, então eu sei que eu vou ter que colocar mais um ponto aqui, mesmo que aqui é esquisito. Então aqui eu vou colocar mais um pontinho. Pronto, deu 15. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma carreira com 2 diminuições. Por quê? Porque o nosso pé, ele começa essa parte aqui na parte mais alta do pé, depois ele vai diminuindo. Eu quero que isso aconteça também. Então, as 2 diminuições vão ser assim, ó. Eu começo fazendo uma correntinha, e no próximo ponto aqui eu pulo, venho no próximo e faço um ponto normal. E agora eu faço uma diminuição, que é juntar 2 pontos em um. Venho no próximo, trago pra frente do altura, no próximo trago pra frente do altura e fecho. E ela vai começar a virar, a peça vai começar a entortar. E vou fazendo agora pontos até o outro lado, quando chegar no 4º ponto que falta. Porque ainda vai ter os 2 do final, e aí os últimos 2 eu junto, né? O 3º e o 4º. Do lado de lá. Aqui eu vou fazendo normal, até chegar lá, ó. Nesse finalzinho aqui, ó, é onde eu coloco o meu 15º ponto. Então, aqui é um e aqui vai ter um outro. Então, esse e esse é o que eu vou juntar. Tenho mais um pra fazer aqui. Coloco mais um aqui, fecho. E agora, faço a diminuição, que é juntar 2 pontos e fechar em um só. E agora, eu vou colocar os 2 pontos finais. A gente sempre deixa 2 pontos no final como margem, tá? Ó, assim. E aí, começa a entortar já, ó, né? Normal. Agora, eu vou fazer uma carreira, né? Eu fiz 1, 2, 3, agora eu vou fazer a 4ª carreira sem aumento nenhum. Primeiro ponto eu pulo, venho no próximo. Vou fazer até o final, com pontinhos sem diminuição, sem nada. Quando eu chegar aqui, eu volto. Pronto. Agora, na 5ª carreira, eu vou fazer com diminuições de novo. Vou virar aqui, uma correntinha, né? Pulo primeiro, no segundo coloco a agulha, dou altura, fecho. E os próximos 2 eu vou juntar em diminuição. Um segredo bem legal. Só vou ir fazendo aqui até o final enquanto eu falo. Até o final não, até chegar na hora da próxima diminuição. Quando eu trabalho de vai e vem, eu quero fazer uma peça curva, colocando diminuições igualzinho como a gente tá fazendo, a gente sempre tem que fazer as diminuições no mesmo sentido. Então, a peça, ela tava virada assim quando eu fiz a outra diminuição, aqui, ó. Tava fazendo no sentido pra cá. Se eu fizer uma pra um lado e outra pro outro, ela vai equilibrar. Ela não vai forçar esse arredondamento que eu preciso pra fazer a aba do meu chinelo. Tá? Então, é sempre bom a gente olhar no mesmo sentido. Aqui eu tenho o meu último ponto, aqui eu tenho o meu próximo, então, nesses 2 eu vou juntar. Aqui tem mais um sozinho. E aqui agora eu vou fazer minha diminuição. E os meus últimos 2 pontos. Pronto, fizemos 5 carreiras. E agora vem uma parte muito legal, que é a parte do dedo. Não sei se vocês repararam, mas eu coloquei um dedinho aqui. Por que que eu fiz isso? Porque eu acho que fica mais preso no pé. Esse tipo de chinelo, no meu pé, cai. E quando eu vejo, meu dedo tá lá na frente. E aí, esse aqui, ele segurou um pouco e eu achei que ficou bem legal. Tá bem legal mesmo. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Mas se vocês não quiserem fazer, é só continuar reto, tá? Não precisa fazer isso. O que eu preciso saber antes de começar? Eu preciso saber quantos pontos eu vou deixar daqui até o meu dedão. Aqui, ó, foram 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 pontos e daí eu fiz essa parte. E aí, você também precisa olhar o lado que você tá fazendo, né? No meu caso, eu vou fazer aqui uma correntinha. Eu vou virar. E o meu chinelo, ele vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Só pra vocês, aqui, ó. Então, ele é o par, né? Ele vai ficar aqui. E o meu dedão vai ficar mais pra cá, porque ele é um pouco mais pra cá. Então, são 5 pontos pra cá, ó. Aqui é o meu primeiro, 2, 3, 4, 5. No 5º, eu vou colocar o marcador. Quando chegar aqui, a gente vai fazer o nosso dedão. Fiz aqui o meu primeiro ponto. Venho aqui, eu faço o segundo. Até chegar ali. Ó, é o próximo ponto. Então, eu tiro o marcador e aqui eu faço ele mesmo, tá? Eu vou fazer esse ponto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou precisar fazer agora em correntinhas a altura entre a parte de cima até o dedão.
até a parte de baixo, né? A altura do meu dedão. E aqui deram 4 pontos. Eu acho que é meio padrão, tá? Então, eu vou fazer 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3 e 4. E agora, eu vou dar uma puxadinha e vou fazer o seguinte. Aqui, eu preciso achar onde que eu vou colocar, aonde que vai ficar essa correntinha. E tem um segredo que é o seguinte, ó. Aqui é onde tá o centro. E aqui tem um buraco que fica do lado. Nesse buraco aqui do lado é que eu coloco. Tá? Um pouco mais, não pode ser bem aqui no centro, tem que ser mais pro lado. E aí eu vou colocar nele. Você pode medir em você mesmo aonde você vai colocar. E aí vai ser assim, ó. Você vai pegar essa voltinha que você acabou de fazer, vai passar lá pra baixo e vai trazer essa voltinha pegando um outro ponto aqui, ó. Ó, você trouxe ela, tá vendo? Só pra segurar. Ela tá aqui, ó. Tá presa aqui. E agora eu vou pegando essa parte de trás dessa voltinha que fica aqui, ó. Porque aqui a gente fez correntinha, né? E vou fazer baixíssimo. Igual a gente fez naquela outra parte, que é pra voltar. E aí, isso aqui fica super firme na peça, tá? Não tem problema de errar e nem nada. Aqui, ó. E pego o último aqui também. Então, eu fiz 4 na descida, tem que fazer 4 aqui também. Ó. Tá vendo? Então, ele já fez aqui a subida e já ficou preso. Agora, eu venho aqui no próximo, que era o meu próximo ponto do lado. Trago, dou a altura e faço o ponto baixo. E aí, eu termino até o final. Aqui, e aqui o último, que sempre fica aqui no ladinho. E o resultado que eu tenho aqui na parte da frente, deixa eu dar um... É assim, ó. Então, ele fica preso aqui, nessa parte aqui. Claro que tá tudo mole, tudo solto ainda, mas vai ficar bem preso. Ele fica assim, não fica bem fino, mas fica bem certinho. E agora, a gente vai usar como técnica prender a aba no chinelo já com o acabamento. Tudo junto, de uma vez só. Como é que eu faço? É bom você botar no seu pé e ver certinho onde que tá o seu pé aqui, né? Dá pra colocar juntinho dos dois e ver bem certinho aonde que ele tá, pra ficar bem retinho aqui também, um com o outro. E aí, depois que você vê aonde que é o seu, a gente vai fazer esse acabamento aqui, ó. Eu coloco a fita pra dentro do meu chinelo, vou vir aqui aonde é o meu acabamento e eu vou pegar esses dois aqui, ó. Tá vendo? Que é esse trilho que eu tenho na minha peça, que a gente fez de acabamento, eu pego ele, vou trazer o fio pra frente e vou passar aqui pelo meio desse aqui. Assim. Agora, eu vou pegar o próximo e vou pegar mais a parte aqui de cima, ó. E aqui não tem regra, você vai pegando um do ladinho do outro, traz todo o fio pra cá e faz o acabamento. Aí, no próximo, daí pega aqui também, traz tudo pra cá e fecha. Aí, vem no próximo, coloca aqui, tudo pra cá e fecha. E aí, no último, pega bem um cantinho, é bom pegar, tá bem um cantinho pra ficar bem retinho. Traz pra cá. E fecha, ó. E aí, esse acabamento fica aqui desse lado aqui também. Agora, a gente continua com esse baixíssimo aqui por esse lado. Essa parte aqui é a parte onde o pé vai entrar. E aí, aqui é importante que a gente dê uma apertadinha também pra dar uma, né, uma seguradinha. A gente vai fazendo aqui, ó, de pontinho por pontinho. A gente vai puxando. Faz aqui. Aqui. E aperta bem, tá? Se tem dificuldade de apertar, usa uma agulha menor ainda aqui. Só pra fazer esse acabamento aqui do lado, ó. Aqui em cima. Assim. Vou dar a volta aqui, aí quando eu chegar aqui nessa pontinha, eu volto pra mostrar como prender aqui. A última correntinha, eu já vou prender ali direto. E aqui eu faço a mesma coisa, eu vou medir pra saber onde que vai ficar, pra não ficar torto e nem nada. Mede no pé, pega as duas, aqui ó, pega primeiro, né, bem onde tá o nozinho ali, coloca no nozinho, e aí vem e pega as duas. Aqui. E aí, o fio, ele sempre vai vir de dentro. Então, a gente pega aqui o fio, ó. Vou trazer e vou fechar. Pega as duas aqui do lado. Pega mais um pontinho aqui na parte de cima. Um tracinho, né, ó. Traz o fio.
já a peça, que a gente sempre faz o acabamento com baixíssimo. Também. Próximo. Ó. Se você for fazer essa parte aqui, ó, sem a fita depois, você tem que ajeitar ela muito bem, tá? Pra ela ficar bem bonita. Ai, gente, tá ficando tão lindo. Aqui agora no último, ó. Pega bem o cantinho, traz pra cá e fecha. E aí, a gente continua nessa parte aqui também, ó, normal. Do mesmo jeito. O único detalhe que a gente acaba encontrando aqui é quando chega nessa parte que tem o dedo ali. Que daí a gente às vezes trava, não sabe como continuar. Mas é bem simples, vou mostrar pra vocês, ó. Fio aqui. Ó, o acabamento aqui na parte da frente. O que eu faço? Eu pego esse fio aqui, ó, e eu trago ele pra cá, ó. Como que ele tivesse pro outro lado, ó. Aí, eu consigo pegar o fio aqui dentro. Aqui, fecha. Ó. E passo reto aqui, tá, ó. Pra dar o acabamento aqui em cima. Aqui. Aí, eu faço mais um aqui. E aqui agora no final eu corto o meu fio. Porque eu cheguei aqui na correntinha, ó, onde eu comecei. Puxo. E o acabamento vai ser bem nessa correntinha ali mesmo, ó. Nessa parte aqui, ó, eu vou pegar essa correntinha. Vou trazer essa laçada pra cá. Essa laçadinha aqui, ó. Pra cá. Pegando só de cima, né? Pra dar aquele acabamento contínuo aqui em cima. Pego uma agulha menor. Levo esse fio aqui pro outro lado, pra parte de dentro. Vou levando, vou escondendo, e daí depois esse aqui de cima eu acabo colando num cantinho, tá? Bom, quando a gente olha assim, parece que tá esquisito, que não tá bem firme ainda. É porque a gente ainda não prendeu ele. Muitas vezes a gente faz peças e a gente acha que essas peças, elas não estão muito retinhas e tá estranho. E a gente precisa colocar ornamentos. É por isso que eu apoio muito colocar essa parte. Você não vê a diferença que vai dar numa peça que tá assim, ó, com a sola, tá? E como que a gente vai colar essa sola? Eu vou fazer só os acabamentos com os fios aqui, ó, escondendo. Esse nó eu vou tirar, vou esconder ele, vou colar, daí eu volto pra gente fazer a colagem. A colagem a gente faz da seguinte maneira. Eu vou vir aqui na parte de baixo, né? Vou pegar a minha cola, que ela é bem líquida, lembra que eu falei pra vocês? E eu vou fazer Vou passar a cola aqui, ó, bem ao redor. E algumas coisinhas aqui no centro, assim. Vou pegar a minha sola, eu vou colocar ela aqui em cima e eu vou ajeitar os pontos, ó, pra eles ficarem exatamente do tamanho que tá aqui colado. Pra não ficar pra fora e nem muito pra dentro. Eu aqui vou colocar aonde os pontos vão ficar. Aperta bem no meio também, ó. E ele já vai se moldando, é bem natural mesmo. E essa cola é boa porque ela seca rápido e ela, ó, viu? Prende bastante. Vou fazendo isso aqui até o final do chinelo. Levanto aqui, passo cola. Aqui em mais algumas beiradinhas, ó. Coloco aqui. Bem no canto, ajeito. No outro canto aqui também. No centro é bem importante ficar bem colado também, ó. E ele vai, ó, ele já vai se moldando já, mágica. E aqui no final, a gente faz de novo a mesma coisa. Aí aqui a dica que eu tenho é, reforça um pouco a cola na parte onde tá aqui, ó, que é onde vai ficar o dedo. Reforça um pouquinho aqui, um pouco mais. Aqui. Faz os acabamentos aqui no cantinho, ó, pra ficar bem reto. O dedo, ele fica bem pontudo, tá vendo? Por causa da técnica. E essa parte aqui do meio, a gente vai apertar
pra ela ficar bem presa aqui. Porque essa parte aqui, ela vai puxar um pouco, então ela tem que estar bem presa aqui nesse centro, tá? Então, aqui a gente aperta bem. E pronto, gente, tá pronto o chinelo. Só que daí, o que que eu faço? Nessas beiradinhas aqui, ó, eu faço um reforço de cola. Porque os cantos é o mais importante, tá? A gente colar, reforçar bem. Eu vou fazendo esse reforço aqui depois, né, em todos os cantinhos, pra ele ficar bem preso. Esse acabamento aqui é o que vai dar a beleza do chinelo, tá? O bem retinho aqui do lado, é isso aqui que vai dar. Então, tome um cuidado aqui, faça um pouco mais. Mas, ó, pronto. Tá pronto o nosso chinelo. Mas aí tem, né, o último detalhe, que é o laço, que pra mim fica perfeito. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço. Esse laço aqui, ó, ele ficou com a medida pra fazer um nó aqui em cima. Eu acho que fica mais bonito do que um laço mesmo. Teria que ter muito mais tecido. E por ele ser largo, fica muito demais. Então, eu coloquei um laço e achei que ficou bem bom assim. As medidas que eu usei é a seguinte. É 70 centímetros, né? 65 a 70 centímetros por 9, que é esse tamanho aqui. A gente mede aqui, ó, e a minha deu 7. Daí eu coloquei um a mais, que deu 8. Aí, essa medida de 8 multiplicada por 2 deu 16. Então, eu cortei aqui, ó, um tamanho de 16, tá? Então, retângulo de 16 por 70. Eu vou cortar e vou mostrar pra vocês como que a gente continua. Eu cortei no tecido 70 centímetros por 16. E aí, quando eu dobro aqui, ó, aqui tem que até arrumar o cantinho, mas quando eu dobro, eu fico aqui com 8, tá? Você pode medir no seu, que é o seguinte, ó. Se eu vou medir o meu aqui, ó, aqui eu tenho 7, tá vendo? Essa lateral que a gente deixa, essa também. Então, daqui até aqui, ó, deu 7, que é onde vai ficar a faixa. Esse contorno do crochê vai dar um acabamento. E eu coloco 1 centímetro a mais. Então, eu fiz aqui com 8 centímetros por causa da costura, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, um lado. Eu vou ajeitar aqui, né, com a tesoura retinho. Mas eu vou pra máquina de costura e eu vou cortar. Eu vou costurar aqui e toda essa lateral aqui do lado, tá? Até aqui, ó. Essa parte aqui eu vou deixar aberta. Vou costurar e daí eu volto. Já corto aqui, né, todos os fios que sobram pra ajudar. E agora, nessa parte que eu deixei aberta, eu vou desvirar isso aqui, tá? Eu desviro toda essa minha peça. Desviro até o finalzinho. E a gente vai precisar cortar tudo isso aqui no meio, tá? Daí a gente corta e já faz o acabamento aqui, tudo juntinho desse jeito. Um segredinho, né, pra ficar bem retinho e tudo mais, é essa pontinha a gente tirar o máximo que a gente conseguir. Então, você pode usar aqui, né, uma agulha, ó, vai puxando ela até onde ela fique bem retinha, dos dois lados aqui, nessa parte, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? A gente tem um lado fechado, tem que dar uma ajeitada melhor, tá? E um outro lado aberto, né? Eu pego aqui o meu fio. Se você quiser ir ajudar, é melhor você passar essa parte. Porque daí você pode passar, abrir bem aqui e passar, que daí vai ser mais fácil pra dar o acabamento. Então, eu vou pegar aqui, eu vou juntar as duas pontas pra ter a mesma medida. E aqui eu vou cortar no meio, depois de desdobrado e tudo mais. Cortei aqui, tá? Agora, eu vou fazer o acabamento final nos dois lados. Um lado tá uma parte aberta e outra não, mas não tem problema. O que que a gente vai fazer, ó? Eu vou pegar essa partezinha aqui de cima, ó. E eu gosto de dobrar pra dentro os dois cantinhos, assim, ó. Aí fica ali por dentro. Daí, eu vou apertar aqui e eu vou passar a costura aqui. Vim aqui, passo aqui. Só que daí, pra dar o acabamento todo e ficar com aquele detalhe de costura, ó, que ele ficou assim, aqui, ó. Tá vendo? Com esse detalhe aqui todo,
eu vou passar a costura em toda a peça, tá? Então, eu venho aqui, aqui de novo, mesmo que tá fechado, né? E passo aqui também. E nesse cantinho aqui, a dica é sempre você puxar bem aqui, esticar bem, ou passar antes, né? Pra passar ela bem rente e aproveitar o máximo do tecido ali. E vou fazer essa costura nas duas partes, tá? E aí, depois que eu fizer nas duas, eu volto pra mostrar como costura na peça. Pronto, as duas tiras cortadas e costuradas. Elas ficaram do mesmo tamanho, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui no chinelo, a gente vai colocar essa tira aqui nos cantos, ó. Então, eu vou pegar um lado, eu vou colocar aqui, ó, bem dentro, e a outra também. Ela pode ficar fofa assim, não tem problema, tá? Você vai colocar aqui, ó, e vai deixar esse detalhe aqui no lado embaixo pra acabamento. Então, você pode até colocar essa pontinha aqui dentro, né? Ou pode até deixar reto assim, que eu acho que fica até mais retinho. Mas do jeito que você quiser, aqui, assim. E você vai costurar até aqui, mais ou menos, ó. Aqui, aqui, até aqui. Tem que ficar um pedaço pequeno de costura, senão não dá pra fazer nó. Então, é um pedaço pequeno. E como é que você vai costurar? Com uma agulha comum, com a mão mesmo, tá? Então, você vai pegar uma agulha e você vai costurando. Eu gosto de costurar só pegando o fiozinho aqui de cima, ó, sem precisar dar a volta. Então, fica uma costura bem simples. Vai prender desse lado e a outra tira do outro lado. Lá no finalzinho, você vai fazer, né, o mesmo pedacinho igual. Aí, depois, vai ficar essas duas partes e vai ficar, né, com esses dois comprimentos aqui. E aí, você vai fazer 2 nós. Quando a gente faz um nó só, o fio, ele fica pra cá. Daí, a gente faz mais um, aí ele assenta aqui bem certinho, tá? É só isso que você vai fazer. Costura aqui, ó. Costurei aqui, aqui, aqui. E aqui também, ó. Né, com a mesma cor, com a mesma linha. E faço o nó no final. E pronto, nossa peça está pronta. Vamos supor que você fez aqui o seu chinelo. E depois de fazer uns testes e tudo mais, você viu que não colou, que não ficou firme. Ou que começou a descolar. Aqui, ó, ficou bem firme, tá? Eu dei uma reforçada, ó. Ficou bem firme mesmo. Mas vamos supor que você fez e você achou que não ficou colado, que vai soltar e tudo mais. Então, para manter a qualidade disso aqui, você pode costurar. E essa regra se aplica no mundo dos calçados. Muitos calçados que são costurados, eles são mais firmes do que aqueles que são só colados. Com o tempo de escola, até aquela sola que solta, né? O que você pode fazer? Você pode costurar ele. É bem trabalhoso, é bem chato. Mas você vai pegar uma agulha bem fininha, tá? E você vai costurar vindo desde aqui de cima, ó. Você vai passar por todo o crochê e passar por dentro do chinelo, até vir no outro lado. Não é tão difícil, porque o chinelo, ele deixa entrar, olha só. Né? Eu consegui passar aqui. Mas dói o dedo, use um dedal, use um alicate pra melhorar bastante. E aí, você vai fazer, né, um zigue-zague. Você vai vir pra cá, bem do ladinho, você já vai subir de novo. Aí, vem um pouco mais pra cá e vai fazendo esse zigue-zague aqui em toda a peça. Alguns lugares, você pode fazer nós para ficar básico. Então, você vai vir pra cá, faz o nozinho e sobe. Faz o nozinho, sobe e vai fazendo. Eu acho que é trabalhoso demais, tá? Por isso, usem uma cola que vai firmar pra dar bastante firmeza aqui na peça, que daí não tem erro nenhum. E assim ficou esse chinelinho maravilhoso. Ele foi feito, né, bem rápido. Eu terminei em praticamente 1 hora e pouquinho, mesmo gravando pra vocês. E ele ficou muito lindo, ele é muito confortável, não escorrega por causa da sola e todas as considerações que estão ali no vídeo. Qualquer dúvida, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de curtir, de se inscrever e de ativar o sininho. E me marca lá no Instagram, assim eu consigo ver a foto do seu chinelinho no seu pé, bem bonitinho. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, um abraço e bom crochê. Tchau, tchau!